Olha, não vamos cometer nenhum sacrilégio, por favor. Diguinho, você que é uma pessoa, como posso dizer, deselegante, escrota, vamos receber um sacerdote aqui. Se você puder se conter, pelo menos vamos respeitar todos, né? Diguinho, quem vamos receber aqui? Padre Fábio de Melo. Padre Fábio de Melo, pessoal. Por que tocar essa música? Chama-se God. Deus, God. Ok. What if God was one of us? Padre, primeiramente, obrigado por vir. Eu que agradeço. Segundamente, a benção, Padre. Deus abençoe. Amém. Olha, você tá com esse CD novo, Solo Sagrado. Isso. Olhando aqui, parece ser meio 3D a capa. Eu tenho a impressão que se eu olhar direito vai voar areia no meu olho. Essa areia aqui é cenográfica ou é da Terra Não, Santa? ela não, é na verdade uma areia paulista, parecendo Terra Santa, né? Aham, A aham. gente fez aqui em São Paulo essa capa com o Gabriel Wickbold. Aí fez uma produção lá no local mesmo para a gente ter uma aproximação do que a gente pretende. Porque, na verdade, esse é o primeiro passo de um projeto, de um longa-metragem que nós gravaremos em Israel. Ah, é um projeto que vai além... Isso, a gente Começa vai para a aqui. Terra Santa mesmo, é. É um longa-metragem musical. A proposta é a gente fazer uma conexão das músicas com os lugares que inspiraram essas músicas. Tem sempre um personagem bíblico, alguém que de alguma forma está ligado ao contexto da música. E quais são os lugares? Qual é o solo sagrado, de fato? Na É verdade, Jerusalém mesmo? Jerusalém é o ponto central do nosso projeto, né? O nosso desejo é que Jerusalém seja o ponto. Nós vamos gravar em cima de um hotel medieval que fica bem ao lado da Cidade Velha, onde nós gravaremos no topo desse hotel, com banda, orquestra, a parte musical será feita lá. E aí nós vamos para os lugares santos, onde nós vamos fazer algumas coisas também, não musicais, mas relacionadas mais à experiência do lugar. Já está bem adiantado o negócio, já estão planejando, já... É hora que acabar a guerra, né? Pois é, você vai se meter no meio da brigaiada lá Pois pra é, na fazer? verdade a gente já era para ter feito o projeto, a gente teria gravado em setembro, mas aí nós tivemos os conflitos da faixa de Gaza e a gente achou por bem não expor a equipe ao perigo, né? Porque é interessante, Danilo, não sei se você conhece Jerusalém. Não, nunca fui. Adoraria conhecer. É muito interessante porque mesmo quando tem muitos conflitos por lá, você não percebe guerra em Jerusalém. Israel é um país muito seguro, né? Só mesmo quando você se afasta para as zonas do conflito é que você vai ter a oportunidade de ver isso de perto. Senão é muito tranquilo, Ah, é? mesmo nas épocas de confusão. Também- Aliás, eles estão sempre em confusão, né? Pois é, também ali é um lugar que acho que ninguém quer, nem um lado nem o outro quer destruir nada ali, porque os dois lados têm... Ela é importante para as 3 grandes religiões monoteístas do mundo, né? Então você polariza em Jerusalém uma importância geográfica muito grande para essas religiões. E você sabe que quanto mais eu vou a Jerusalém, mais eu relativizo a possibilidade de você fixar-se numa geografia para que isso seja importante para você. Porque quando você percebe a contradição que existe ali, pelo fato daquela terra ser santa, aí você entende que não faz sentido, em nome de uma terra santa, eu matar pessoas, eu odiar o meu irmão, eu odiar as pessoas que estão ao meu redor. Então isso é muito contraditório. Aí eu entendo um pouco a proposta de Jesus quando ele aponta para o templo, né, e fala para os amigos dele naquela época, olha, vai chegar um momento em que isso tudo vai ser destruído e não é importante que esteja aqui. A gente poderá adorar em espírito e verdade. Isso é, você retira a terra como um centro e coloca o coração humano como o principal lugar da manifestação divina. Agora, padre, a gente tá comendo solto o conflito ali, e analistas políticos do mundo inteiro vão lá e dar o seu pitaco, o que deveria ser feito, o que não deveria, o que poderia ser feito para que cesse o conflito, para que haja paz. Você tem uma opinião a respeito? Eu acho Pelo menos que, do ponto de vista religioso? Do ponto de vista religioso é muito difícil. Porque se você vai, por exemplo, no Santo Sepulcro, ali você tem várias igrejas diferentes tomando conta de pequenos territórios. Eu não sei se vocês se lembram, há um ano atrás, teve uma briga violenta mesmo dentro da igreja
onde eles atribuem ser o lugar do nascimento de Jesus, porque um sacerdote passou a vassoura no território do outro. Teve um quebra-pau por causa disso. É briga de vizinho, é briga de cortiço. É como se nós estivéssemos aqui. Digamos, eu digo, olha, esse território é meu, depois dessa faixa branca é da igreja ortodoxa, entende? Então é assim, então o conflito lá é uma coisa muito difícil de ser resolvida, porque são grandes importâncias em pequenos espaços. E é uma coisa, e são religiões que buscam a paz, Pois é. que coisa. É isso que eu acho que é naturalmente contraditório. Quando em nome de um discurso religioso... Todas pela mesma raiz, vieram de Abraão. Justamente. Em nome de um discurso religioso, você se permite atrocidades. Aí eu acho que a religião já perdeu o seu sentido. Eu acho que a gente se desprendeu do essencial, do fundamental. Eu vejo que o padre é a favor do diálogo, é a favor de tudo. Mas, por Eu exemplo... acho que o diálogo é que nos conduz à verdade, né? Mas e no caso do ISIS, por exemplo, que o ISIS mata o Estado Islâmico do ISIS, mata os cristãos e dizem o seguinte, que não vamos parar enquanto todo mundo não se curvar a Alá. O que fazer nesse caso? Não, aí não pode haver, aí não tem, não há tolerância com uma situação dessa. É bala mesmo, padre? Não posso bala. dizer. O que faz? Eu acho que a gente tem que ser muito duro. Quando digo eu, não sou eu bem eu, né? Nós, enquanto humanidade, a gente precisa se tornar cada vez mais consciente, Danilo. Porque às vezes a gente olha para esses conflitos que estão muito distantes de nós e a gente acha aquilo um absurdo. Aí, de repente, você particulariza o mundo e vê que a gente faz esses conflitos com o vizinho da gente. Exato. Não é? Então, eu não tenho como pacificar a faixa de Gaza, mas eu posso viver bem dentro da minha casa. Posso fazer um esforço para eu lidar bem com o meu vizinho, eu posso fazer um esforço para lidar com o evangélico, que é diferente de mim, com o homossexual que fez uma escolha diferente da minha, eu posso ser mais amável com as pessoas que creem de uma maneira diferente de mim. Então aí você particulariza o que é possível, porque eu não tenho como resolver o conflito lá. Eu não tenho nenhuma ideia de como possa resolver isso. Você faz o melhor possível na sua esfera de atuação. Não é verdade? Que o ser humano é tão pequeno, a esfera de atuação também. Espero que você tenha aprendido a lição, Diguinho. Prestado atenção, tá bom? Você tá vendo como pode haver paz aqui? Desde que você fica aí no seu Por que ele já canto? fica na porta de saída? Não, por mim ele É estaria porque do esse ignorante me deixa aqui. Já pedi para melhorar tudo. Padre, não tem como ter paz mesmo. isso aqui é a comigo faixa é na de- Isso aqui é bala a com faixa você. de É Gaza. a faixa de Gaza. É. Ele não passando, tá tudo em paz. Ele é um palestino. Você foi ordenado padre em 2001. 2001, fiquei O que você padre. fazia antes? Eu trabalhava com carnaval antes de entrar para o seminário. Como é que é no carnaval? Eu trabalhava com projetos de carros alegóricos e fazia desenvolvimento de enredo. No carnaval? É, Imagino eu que não só trabalhava, como desfrutava da festa. também. Eu gosto muito de carnaval. Eu acho uma riqueza fantástica do ponto de vista cultural. Você contar uma história através de alegorias, de pessoas fantasiadas, você colocar na avenida, você tornar compreensível um fato, uma cidade, uma história a partir de arte cênica. Qual que era a sua escola? Eu sempre fui beija-flor, né? Mas eu nasci em Minas. E em Minas, no interior de Minas, há muitos anos atrás, existia uma tradição de carnaval de rua. Hoje se perdeu muito, né? A gente tinha escolas de sambas. Em Formiga mesmo, naquela época que eu trabalhava, nós tínhamos 5 escolas. E eu estava com tudo preparado para vir fazer um estágio na Mocidade Padre Miguel, no Rio de Janeiro. Aí eu entrei para o seminário. Mas por que você... Adoro carnaval, Não, serei padre agora. Não, é que na verdade, a vocação sacerdotal, ela já existia antes do carnaval. Eu já nasci querendo ser padre. Desde menino, as minhas brincadeiras estavam muito ligadas, né, às questões religiosas. Eu gostava de celebrar missa com os meus amigos. Eu sempre tive modelos muito positivos de padre na minha história. Então isso favoreceu demais. Mas quando eu estava na adolescência e eu ainda não estava no seminário, eu acabei trabalhando no carnaval durante 5 anos. Você chegou a trabalhar com o Joãozinho 30? Quem me dera. É? Eu admirava, mas não conhecia, não. Porque imagina um certo carnaval, você falou, quer saber, a quarta-feira de cinza é mais legal que o carnaval, eu vou ser padre. A quaresma é mais legal que o carnaval. Você sabe o que é bom? É quando você é capaz de escolher uma realidade sem desprezar outra. Você escolhe. Então eu continuo admirando os que trabalham lá. Você vivenciou, né? Vivenciei. E aí você pode escolher, vivenciei aqui e aqui, escolhi aqui. Fim. E sabe o que é bom? É quando você percebe que na gama de suas possibilidades, você descobre aquilo que realmente é essencial para você.
Então eu gosto do carnaval, mas ele não era essencial. Eu poderia viver sem. Eu posso viver sem o carnaval, mas eu não saberia viver sem ser padre. Então chega um momento da vida em que as coisas parecem que ficam mais definidas para a gente, né? Tem a ver com o seu Escolher amadurecimento também? Claro. Agora vem cá. Falando em carnaval, falando em padre, eu nunca te vi de fantasia de padre. Você sempre tá... Fantasia não, porque, o não, hábito. aqui, o hábito, desculpa. Aqui, por exemplo, você tá sem a fantasia de padre. Você tá de jaqueta e tal. Ele me destrói aqui quando fala. Ali tem um, o Padre Aqui Quevedo também, ali sentado. Ó. aqui também, você tá com roupa de civil, tá vendo? Aqui, eu tenho aí também. dois CDs anteriores. O CD anterior eu estou vestido de padre nele. Mas eu não faço sempre uso da mesma imagem, não. Eu acho que existem situações que o traje clerical, numa capa de um CD, na capa de um trabalho, ele ajuda muito, né? Eu não desprezo, não. Mas você sabe que eu acho Apenas que diversifico, né? a coisa mais legal de ser padre pra mim é a roupa. Você acha? Eu não gosto de usar calça. É chata. Não, mas o padre usa calça debaixo daquela saia preta. Ah, é? Tem E qual é a debaixo vantagem de ter a saia, então? A batina é apenas um hábito, né? Em cima de uma roupa de um terno. Ele acredita que ele esteja ali. Então, se ele estiver bem fantasiado... Eu gosto daquele ela tá de negócio calça. que vai aqui, eu não sei bem. Klezmer. Parece um plástico. Como é que chama? Klezmer. Klezmer? Klezmer. É um colarinho, né? Um colarinho que nos identifica. Também Que eu, quando uso. era criança, chamava de gravata de padre. Mas por que o padre só tem essa parte da gravata? Da onde veio Gravata essa... dele tá virada, De né? onde veio essa vestimenta? Eu sempre quis saber. Por que o padre O usa? colarinho, né? Por que aquele... Eu também não sei dizer por que aquele colarinho tem aquele formato. Mas ela entrou como uma substituição da batina. Quando deu-se a possibilidade dos padres de usarem o colarinho eclesiástico como sendo uma forma de identificar publicamente que aquela pessoa é um padre. Porque, na verdade, o hábito... Não é um colarinho comum com plástico ligando as duas golas? Não, é um colarinho especial. Um colarinho clerical mesmo. Mas você percebe o nível de cultura aqui? Eu pergunto, e a fantasia de padre? Chamo de saia, vê outro fala que ele não é um colarinho com plástico só. Você vê o nível de não tem cultura problema. É aqui. que eu já vi em filme, padre, eles vão chegar Na em casa e verdade, tira só aquele para plástico. terminar, o traje clerical é para nos identificar, para que publicamente as pessoas saibam que nós somos padres, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho uma vida pública, eu não, em nenhum momento, não me exponho como padre. Então, as pessoas sabem que eu sou padre no meu dia a dia. Falando em Facilita. hábito, só para o senhor saber, ele tem o hábito de ser estúpido sempre, assim. Bom, Legal. Mas é um bom menino. Obrigado. Você não vai queimar meu filme com o padre, ele vai rezar por não, mim. você já está queimado. Agora, você também se formou em teologia? Eu tenho 3 formações acadêmicas. Eu me formei em filosofia, no primeiro momento. Depois eu fiz uma pós-graduação em educação. E depois fiz teologia e fiz mestrado em antropologia teológica. Teologia é um curso fácil, porque só precisa estudar um livro só, ou não? Não. Não? São 4 anos de faculdade. E você estudou o quê? A gente tem algumas disciplinas que são chamadas a dimensão antropológica da teologia, onde nós temos alguns braços, onde nós estudamos especificamente a experiência religiosa na vida humana. Então eu vou, a partir de uma ciência, tentar compreender como é que se dá o processo dessa comunicação de Deus com a humanidade, todas as dimensões humanas dessa revelação divina, e depois você tem os braços específicos dessa teologia. É a teologia sacramental, onde eu vou aprender cada sacramento específico, os fundamentos bíblicos. Eu tenho exegese, que é um estudo mais científico, é o estudo científico da Sagrada Escritura. Falando em estudo científico, a ciência vem sempre com coisa nova, descobre coisa nova, revelação nova. Agora, a teologia, a gente está falando de um estudo, de uma instituição que tem mais de 2000 anos de idade, de uma religião antiga. Ainda existe coisa nova para ser revelada aí? Nós acreditamos Ou já está que... tudo fechado? Isso aqui é interessante. Olha como é sugestiva, o conceito é sugestivo. Nós acreditamos que com a morte do último apóstolo, daquele que conheceu Jesus, encerra-se a revelação. Então, nada mais será revelado a partir daquilo. A verdade nos foi dada. Só que, ao longo da história, a ação do Espírito é nos ajudar a compreender aquilo que foi dito. Então, você vai viver o desdobramento daquilo que foi revelado. É como se a verdade fosse tão grande, Danilo, que não cabe num único conceito. Então, a gente leva uma vida inteira para ir desmembrando essa verdade e ir compreendendo. Gerações até. É o que a igreja, no caso de uma teologia cristã católica, nós chamamos que é a ação do Espírito em nós a nos dar condições
para que a gente possa compreender o que Deus quer de nós através daquilo que nós estabelecemos como dogma. E quando você começou a cantar? Quando eu nasci, já nasci cantando. Ah, é? Você já... já no primeiro Quando bateram tapa. em mim, no meu primeiro tapa, eu cantei. Já? Não, eu tenho uma experiência muito estreita com a música desde pequeno. A minha família é muito musical, meu pai era violeiro, um homem muito simples, que já, desde menino, eu aprendi a ouvir o meu pai a cantar, a tocar seu violão. A minha mãe vem de uma família de muitos músicos, então sempre fez parte da minha vida. Agora, seu primeiro disco é de quando? 1997. 1997... Eu não era padre ainda não, eu era não era padre, é isso que seminarista. eu ia perguntar, foi em 2001, né? 2001 que eu me ordenei, isso. Tá, e era músicas Religiosas mesmo. religiosas mesmo, mas sem ser A padre. gente tinha uma bandinha em Formiga, onde eu nasci, que chamava Chama Que Eu Vou. Me chama que eu vou. Então, antes de entrar para o seminário, a gente fazia esse trabalho. A gente cantava em missa, casamento, animava velórios, tudo aquilo que tinha com possibilidade de nós estarmos, a gente cantava. Quando eu entrei no seminário, a gente tinha uma banda com essa formação. Com essa daqui, O nossa. Padre Maurício Leão nos motivava muito a música. Formação clássica dos Beatles. Dos Beatles, isso, baixo, bateria e guitarra. E aí, nós fazíamos o nosso trabalho já no colégio onde eu estudava, e a gente cantava de tudo, a gente cantava rock. Aqui nessa banda tem um dos caras da guitarra que poderia ser padre também. Quem é? É Marcos Klein, mas por outros motivos. A trégua vai acabar logo, viu? Existe uma tradição de padres cantores, né? Tem muito padre cantor, né? Tem, bastante, bastante. Algum te inspirou? Padre Zezinho, sem Padre dúvida. Zezinho? Por quê? Ele foi um homem que fez um trabalho fantástico em termos de composição. Claro, é um grande cantor, um grande intérprete, já tem, acho que uns 300 discos gravados. E ele foi a trilha sonora da minha infância, né? A trilha sonora religiosa que eu ouvi ao longo da minha vida foi composta por ele. Por isso essa importância é muito grande. Depois tem um outro padre da congregação onde eu estudei, que é o padre Joãozinho, que também teve muita importância na minha vida, ao me ajudar a abrir os caminhos para que eu pudesse fazer o que eu faço hoje. A gente tem aqui você cantando com o Padre Zezinho e a Fernanda Takai. Fernanda Takai. E disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. Me perguntou de novo no sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Que aliás é você a Takai cantando a música do Padre Zezinho. Agora eu tenho uma dúvida. Se um católico, um cristão, quiser comprar um CD do Padre Fábio de Mello, do Padre Zezinho, mas não tiver dinheiro para comprar o original e comprar um pirata, ele está pecando? Olha, você sabe que eu ainda estava falando essa semana, eu fiz um show em Camocim, interior do Ceará. A maior dificuldade hoje não é que as pessoas não queiram comprar o original, mas não existe mais loja de discos, né? Não existe mais possibilidade Pode piratear nas cidades à do vontade. interior de você encontrar o CD original para comprar. Então, eu particularmente, eu acredito que quando a minha música acontece em algum lugar, independente de como ela chegou lá, eu fico muito feliz. Então você está liberando Não, eu não estou liberando, o pessoal não. para comprar um pirata e fazer um download ali. O download eu acho muito honesto, de Aham. verdade. Eu acho muito honesto o download. Se você tem a oportunidade, aquela música que você gosta, de ouvi-la na sua intimidade. A única coisa que me preocupa, e eu tenho certeza que quem é músico também tem a mesma preocupação, é que às vezes a pirataria está muito associada ao crime, né? Ao tráfico de drogas. A gente sabe que isso é muito real. Então essa pirataria eu acho que ela é muito nociva, porque... Agora, quando eu vejo lá no meio do show... No download, tudo bem. Não, até mesmo quando eu vejo um senhorzinho vendendo o CD pirata lá durante o show, ele está ganhando o dinheiro dele, num primeiro momento, de maneira desonesta, porque não é um produto original. Eu acho, sabe, Danilo, que não cabe julgamento, não. Às vezes a vida é... Ô padre, Oi, peço perdão, eu já fiz muito isso. você já fez? Você já vendeu o pirata? Demais, uma época difícil, né? Uma época difícil. Estamos de volta com o Padre Fábio de Mello. Você é um padre, é cantor, é músico. Antes de ser padre já gravou CD. Te agrada o som desses
tal de roqueiro aí? Demais, demais. Obrigado. Muito, muito. É? Tava falando aqui agora para eles. São Ah, é? 4 pessoas fazendo um som de 30, né? Pô, obrigado, valeu. Muita qualidade mesmo. Cara, conhece bem o trabalho do Roger? Conheço. Bem mesmo? Demais. Conhece a fundo? Lá vem. Cuidado, cuidado. Não, deixa pra lá, tem uma revista deles, mas eu acho que não é pro padre essa. Padre, não precisa ver isso aqui, padre. Deixa pra lá, deixa pra lá. Vem cá. Só soube da existência. Ok. Você perdoa todos nós por isso. Depois do Padre Marcelo, a Igreja Católica se tornou mais pop. Eu me lembro, era um momento assim que os evangélicos estavam crescendo bastante, o Padre Marcelo apareceu e deixou bem pop a Igreja Católica. Tem gente que critica isso, o que você acha? O Padre Marcelo mostrou uma face mais descontraída da igreja. Ele falou com mais facilidade às pessoas. E isso abriu muitas portas, Danilo, porque quando você tem um padre, quando ele apareceu, o Padre Marcelo, ele surpreendeu muito pelo simples fato de uma gravadora interessar-se por ter música religiosa no seu cast, né? Isso era impensável. Popularizou. Então, as gravadoras descobriram que nós existimos e que nós já tínhamos um trabalho. Eu já vendia 50 mil cópias naquela época dentro de uma gravadora católica. Segmentado, mas o nosso mercado era muito desconhecido, desconsiderado. Quando o Padre Marcelo mostrou que a igreja pode falar com as pessoas de maneira popular, sem comprometer a qualidade do que a gente precisa dizer, eu acho que ele abriu muitas portas para nós. E depois disso, muitos outros padres puderam também vir fazer esse trabalho. Agora, mas eu acho, a gente precisa fazer uma justiça. Eu acho que o homem que fez a igreja pop foi o Padre Zezinho. O Padre Zezinho, o Monsenhor Jonas Abib, que é um padre muito conhecido também no contexto católico, Padre Irala, já eram homens que na década de 70 já tocavam violãozinho nas igrejas, já gravavam LPs e faziam uma música muito arrojada para aquela época. Eles já estavam pavimentando o caminho. O Padre Marcelo, ele mesmo reconhece isso, né? Que ele é um homem que abriu uma grande estrada num determinado momento da história da Igreja Católica, mas que nós temos alguns João Batistas que estavam aí fazendo um trabalho há muitos anos, no sossego deles lá, dentro do contexto. O caminho, preparando, que é. Isso também, logo depois que ele foi para os meios de comunicação, é igual no rádio, né? As músicas, o que o Padre Marcelo faz, quando ele entra no ar na rádio, ele chega a um negócio de 700 mil ouvintes por minuto, mais ou menos. É um negócio impressionante. Foi a descoberta. Saída. Eu não sei se você sabe, mas a maior audiência da história do rádio é o Padre Marcelo Rossi. Da história no Brasil. Nossa, a Rádio você Globo. Nunca vai chegar lá, viu, Diguinho? E no mundo também. No mundo, você nunca vai chegar lá, sabia disso? Não, eu não vou chegar mesmo. Esses números na madrugada é impossível. Só um estúpido como você poderia sugerir, né? Ok. Estou aqui na minha frente com um padre, um cara de respeito, poderíamos tentando manter o nível da conversa, chega você... mas o universo da madrugada, lógico que é menor. Será que você não raciocinou? Ou será que é você que não tem o carisma do Padre Marcelo? Bom, fica essa dúvida. Aliás, você está acompanhando essa história que o Vaticano andou espionando ou teria investigado o Padre Marcelo? Eu tive essa informação, mas eu desconhecia. É? Você não tem medo de também ser investigado pelo Vaticano um dia? Eu acredito que o que acontece... De ser espionado. Você acha que isso pode acontecer com você? Eu acho que a palavra bem não é uma espionagem. Eles prestam atenção. Eu acho que a igreja presta atenção em todo padre que tem um trabalho evidente. Então, veja bem, nós estamos num dos países mais católicos do mundo, onde você tem padres protagonizando fenômenos de comunicação. Então, o padre mais ouvido, tantas vezes o padre mais vendido, o padre mais lido, o escritor mais lido no Brasil. É claro que a igreja vai prestar atenção em nós, mesmo porque eu não sou o proprietário da minha igreja. Eu não tenho o direito de sentar aqui, Danilo, e falar muitas vezes o que eu penso. Se você me convida como padre... Você é o embaixador da igreja. Eu estou de alguma maneira representando a minha instituição. Então eu não tenho o direito de ficar aqui com achismos. Entendi. Diferente de um pastor que tem a liberdade de falar o que quer, de expressar-se como pretende. No meu caso, no Padre Marcelo, é claro que a igreja presta atenção em nós.
para ver se nós estamos em consonância com aquilo que ela... Mas você acha que nem precisa nos espionar, autoriza. que já te conhecem muito bem, né? Eu não sei. Ah, já? Olha Não aqui. sei. Não pegou bem na cabeça dele, né? Não estava sob medida. Nossa gente, O padre Fábio de Mello, vamos ouvir agora, recebendo o Papa Francisco. nessa cidade onde o Cristo Redentor abençoa o Rio de Janeiro, que hoje torna-se o lugar de todos nós. Você sabia que aquele solidel... Você sabia que aquele solidel que ele estava na cabeça é de um cara que estava fantasiado de papa? Como é que é? O Papa Francisco é tão... Ele é tão espirituoso, bem-humorado, gentil, que tinha uma pessoa no trajeto que ele estava... Fantasiado. Com o solidelzinho. Ele trocou o dele, passou o dele para aquela pessoa e pegou o dele. Por isso que estava tão fora do lugar na cabeça dele. Um papa muito louco. E você tá com moral também, né? Você tá com moral ali. Vamos falar, quando eu era moleque, eu assistia filme de exorcismo, eu tinha muita vontade de ser padre, porque eu achava, deve ser uma vida cheia de ação. Imagina enfrentar o demônio no corpo da pessoa, e a pessoa vai sair andando assim na escada, e eu sou o cara que vai resolver. Você já se deparou com uma situação dessa? Não, eu espero não. Porque eu queria ser policial e padre. Por quê? Porque eu via no filme que era muito legal a rotina desses dois caras. A gente tem que exorcizar o mau humor, né? Exorcizar. Mas qual é a maior emoção a gente tem que que você já exorcizar passou? a tristeza, a pobreza de espírito. Eu já tive situações em que eu presenciei algumas pessoas histéricas se dizendo possuídas, né? Chegaram a vomitar, virar a cabeça? Não, é aquele teatrinho. Então, teatrinho. É um teatrinho que você percebe logo, né? Então, eu tinha um amigo, o Padre Léo, que ele tinha uma tática muito interessante de expulsar o demônio. Era só dar um tapa na pessoa. Sai! A pessoa... Ele chamava como? Padre Léo. Padre Léo, porque a gente tem aqui no programa o Léo também, que tem mania de dar tapa na cara dos outros quando tá de treinar. O treinador Léo também faz isso Padre aqui. Léo era um dos homens mais bem-humorados que eu conheci na minha vida. Um homem muito engraçado. E ele era muito direto, isso há 20 anos atrás, quando ele estava na Renovação Carismática. Então ele identificava direitinho quando tinha alguém querendo chamar a atenção. Então os demônios começaram a sumir quando era ele, o padre. Não, isso aí vai me dar tapa na cara. Eu vou lá. Eu prefiro ir pra Universal, que lá, além de não tomar tapa, ainda me chamam no púlpito pra aparecer pra todo o Brasil. Ainda me dão um microfone pra falar. Eu prefiro ir pra lá, gente. Quero tomar Você tapa, sabe que não. outro dia eu vi uma sessão de exorcismo, mas era tão tosca, que eu pensei, meu Deus, até o diabo fica desmoralizado nesse negócio. Olha, eu vou pagar. Eu vou dar uma bolsa de estudo para o capeta no Wolf Maia, para ele poder interpretar melhor, depois ele volta. Mas qual foi o mais próximo do demônio que você já chegou? Você sabe que uma vez eu estava na casa de uma amiga e ela me disse assim, padre, o senhor poderia conversar com a minha filha? E na hora eu falei assim, claro, desde que ela queira conversar comigo, né? E ela falou assim, ela está lá no quarto dela. E aí, na hora, eu falei assim, claro. Ela, o senhor pode ir lá agora? Eu falei, posso. Eu tinha ido para jantar nessa casa de amigos e eu não conhecia essa filha dela. E na hora que eu fui subindo uma casa aqui em São Paulo, fui começando a subir as escadas... Parecendo cena do Exorcista, Por sério. tudo que é mais sagrado, Aninha. E olha que eu sou um cara muito racional, extremamente... eu me considero uma pessoa equilibrada do ponto de vista religioso. Quando eu comecei a subir aquela escada, eu tive uma sensação física de mal-estar. E eu comecei a andar na direção daquela menina, sem saber quem era, o que estava acontecendo. Mas sério. E verdade, e foi uma coisa... E eu comecei a sentir um mal-estar, como se uma coisa muito fria estivesse tomando conta de mim. Aí eu comecei a suar fria a minha mão, aí batemos na porta do quarto. Eu entrei, uma menina de uns 13, 14 anos, muito bonita, um semblante bonito, sem aquele contexto do demônio que a gente está acostumado. E aí, a mãe dela saiu, falou, o padre Fábio quis te conhecer, falou o nome dela. Aí ela, que bom, padre, eu também queria conhecer o senhor. Aí eu só perguntei para ela assim, tá tudo bem com você?
E ela me disse, não está não. E começou a falar assim para mim, padre, eu tenho tido umas visões muito ruins aqui dentro do meu quarto. E quando ela falou isso, ela começou a descrever o que ela via. E naquele momento, é como se eu estivesse envolvido naquilo que ela via e estivesse vendo também. Uma coisa que nunca tinha me acontecido. Aí eu ouvi tudo que ela estava me dizendo, eu rezei por ela. Naquele momento, rezei, fiquei ali uns 10 minutos rezando por ela, com as mãos na cabeça dela, pedindo a Deus que pudesse protegê-la, libertá-la de qualquer estrutura maligna que porventura estivesse rondando a vida dela. Tudo bem, fui embora e quando eu fui para casa, eu estava hospedado aqui em São Paulo, quando eu me deitei e desliguei a luz, eu senti como se uma pessoa tivesse imediatamente deitado sobre mim. E eu... Sabe quando você... Tá falando do demônio, vocês estão rindo? Não, foi uma experiência que eu contei isso para algumas pessoas, nunca falei isso publicamente, mas eu senti e eu não consegui me levantar. A sensação foi tão presente que eu não consegui me levantar. E naquela hora, que eu, como se estivesse uma pessoa pressionando sobre mim, eu comecei a sentir a minha respiração faltar. E naquela hora, eu sou adepto da renovação carismática, estive muito tempo já participei muito da renovação carismática, e eu fiz uma coisa que na renovação eles fazem muito, que é uma oração em línguas. Uma oração muito simples, que a gente não sabe muito bem o que diz, mas reza. E eu comecei a fazer isso com muita calma, muita tranquilidade. E nisso eu fui ficando calmo, até que acendeu, sem que eu tivesse, aquela luz que até então havia apagado. Então foi uma experiência que eu vivi naquele dia e é como se eu tivesse tido um contato com uma realidade maligna que naquele momento eu havia enfrentado um pouco antes. Mas o que é mais interessante? Naquele dia que eu tinha tomado café com algumas pessoas e ela fala, o rapaz que estava comigo, marido daquela outra amiga que estava comigo de manhã, ele falou assim, padre, o senhor acredita em possessão demoníaca? E eu muito rapidamente falei assim, olha, sei que existe, mas em tudo aquilo que eu vi, eu nunca pude acreditar. Isso foi de manhã. À noite eu tive a oportunidade de encontrar essa menina e logo depois desse encontro eu tive essa experiência. Então, eu trato com muito respeito todo mundo que, de alguma maneira, diz, quando você percebe que não existe ali uma histeria, existem algumas pessoas que realmente, eu acho que, enfim, são mistérios que a gente não sabe identificar. Claro. Agora, a popularidade que você atingiu, imagino que seja boa para espalhar as boas novas, o evangelho, mas também deve atrair um monte de gente maluca. Que não está em busca da palavra de Deus, está em busca do Padre Gato. A regra é o seguinte, inclusive ele morreu, né? Que fazia o Padre Gato, né? Sim. Existe uma regra. Existe uma regra. Nem todo mundo que está dentro da igreja é doido, mas todo doido está dentro da igreja. Com certeza, que não é um hospital, né? Então tem muita gente desequilibrada que às vezes anda atrás da gente e nem é só por causa dessa questão que você aborda, não. É pelo próprio apego que às vezes uma pessoa vive com um padre. Por exemplo, eu sou um padre comunicador, eu tenho um programa semanal. Então eu falo com muita gente e falo da vida das pessoas. O meu programa trabalha isso o tempo todo. Aconselhamento, situações que são comuns a todos nós. Isso acaba gerando um apego, uma ilusão. Se eu conversar com o Padre Fábio, ele resolve todos os meus problemas. Então a gente acaba tendo um pouco de assédio ruim nesse sentido. Quando a pessoa me coloca num pedestal que eu não devo estar. Ok. Agora, já que a gente falou padre, gato, estava falando em exorcismo, me lembrou uma coisa. Eu tinha um gato que eu gostava muito e ele morreu. A plateia já conhece a história. Quando eu falei, ele morreu, eu adorava esse gato e eu enterrei ele num cemitério maldito, padre. E esse gato às vezes volta para azucrinar todo mundo aqui. Você poderia me ajudar a exorcizar esse gato? Claro, vamos dar um jeito. De verdade? Poderia mesmo? Podemos. Então, por favor. Vamos ver se é demônio mesmo. Okay, né, não, ou se é histeria do gato, quem sabe, não é? Tem muito Pode gato entrar? histérico. Por favor, padre, por favor.
Ok, o gato... Parece ele... uma fonte luminosa, não É, ele parece? fica girando a cabeça e vomitando. Não, padre. isso aqui, como isso aqui eu não posso fazer, que é uma simulação de sacramento, eu não posso. Senão eu sou padre Ok, de verdade. claro. Vou chamar o padre Quevedo, tá? Ok, pode vir. Ah, você trouxe o seu... Trouxe o auxiliar. Pode vir, pode vir, pode vir. Tem um auxiliar do padre, pode vir, pode vir. O padre Quevedo. É o padre Quevedo, ok. Ok. Eu não posso por uma questão muito simples. Como eu sou padre de verdade, qualquer gesto sacramental que eu faça, isso é simonia, é uma simulação, eu não posso. Ok. Eu só observo. Ok. In odore in suavitatis tu auge necessari Você acha, diaboli. padre, isso aqui, e desculpa, pô, eu que não sou padre, não sou... Eu sei que você está segurando do lado errado. Desculpa, tá bom? Segurando o padre com a câmera ali. Padre, como você está percebendo, é histeria ou é demônio? acho que é uma histeria. Parece ser histeria. Meu Deus, o que aconteceu? Obrigada, padre. Vocês me salvaram. Agora eu posso descansar em paz. Obrigada. Quer dizer, o padre Fábio estudou teologia, quantos anos? Eu estudei 16 anos para ser padre. 16 anos para ser padre, para vir parar num programa como esse. Um gato emaconhado. Pois é. Tá mais uma maconha do que demoniado. Que uma palhaçada, né? Como é que você se sente? É um prazer muito grande estar aqui. Você nos perdoa por isso. Que isso, com Ok. certeza. A brincadeira, o humor faz parte da vida. Mesmo quando é sem graça. Mesmo quando é sem graça. Ok, muito obrigado, padre Fábio de Mello. Voltamos já já com mais da noite.